Direitinho? Espero, né? Tá sim, Bom, tá sim. bom dia. Vamos fazer. Gente, como é que a gente vai fazer hoje? Só para vocês saberem. Estou iniciando a gravação nesse instante, né, dessa palestra. A Yasmin vai apresentar o trabalho final dela, que ela apresentou no semestre passado. É um trabalho excepcional. E aí seria bacana que vocês aproveitassem essa oportunidade para poder fazer perguntas, para também acompanhar como é que é o trabalho dela, porque é sempre bom a gente ter referências, né? Enfim, Yasmin, se quer se apresentar, pode ligar a câmera, Espera se aí. quiser. Para mim já estava até ligada. Bom dia, gente. Tá aparecendo? Tudo certo, tá aparecendo, tá aparecendo. Bom, meu nome é Yasmin. Eu me formei em dezembro de 2020, né? Passei aí pelo nervosismo do TCC. Hoje parece que eu vou apresentar de novo, gente, a mesma coisa. Parece que ainda vou receber nota, mas vou mostrar um pouco para vocês com calma, né? Que da última vez eu fui igual um trem-bala, sobre o meu trabalho de conclusão. Espero que vocês gostem, que sirva de incentivo também para vocês, é, porque eu sei como é que é árdua, né? Essa caminhada do TCC, mas no final dá tudo certo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu E aí? vou. Pode, quando quiser, você pode iniciar o compartilhamento. Tá, vou começar aqui a compartilhar. Peraí. E parabéns mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Estão conseguindo ver minha tela? Tá ótimo aqui. Oi? Então, gente, apesar de fazer pouco tempo, eu espero lembrar de tudo para vocês poderem entender bem sobre esse projeto. Bom, eu abordei sobre a mobilidade urbana, né? Eu falei sobre o intermodal na Praia das Pedrinhas, para quem conhece. Bom, falando um pouco sobre a localização, o terreno está situado no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, no bairro do Boa Vista. E a gente pode ver que ele está evidenciado aí em marrom, né, o terreno. O terreno ele fica ao lado da SEDAI, para quem conhece a região. Falando brevemente aqui sobre o histórico, São Gonçalo praticamente foi fundado em 6 de abril de 1579, pelo colonizador Gonçalo Gonçalves, e logo após São Gonçalo veio crescendo, né? Em 1929 ele tornou-se cidade. Em 1940 veio a evolução de São Gonçalo e junto com ele também a evolução dos modais. Em 1945 veio a valorização e a urbanização de São Gonçalo, né? E por último aqui a gente pode ver atualmente como encontra-se São Gonçalo, mostrando a igreja matriz, que ainda tem algumas partes históricas na cidade. Então, falando sobre a mobilidade urbana, né? O que é a mobilidade urbana e o que é o intermodal? Bom, a mobilidade urbana, ela consiste em como os indivíduos se transportam de um local para o outro e como essas locomoções são feitas, por meio de transporte, carros e tudo mais. E com ela veio também a mobilidade urbana sustentável, que essa questão é por conta de valorizar esses esses tipos de locomoções, trazendo maior qualidade de vida para os usuários, né? Como a gente vê hoje, que tem aquela pirâmide da mobilidade urbana, que primeiro a gente precisa evidenciar a questão do uso para os pedestres, no caso, melhorando o calçamento das vias, melhorando os acessos dos pedestres aos locais, em seguida, a valorização também das ciclovias, né? Para esses espaços que as pessoas possam se locomover com as suas bikes sem causar danos ao meio ambiente e também favorecendo a qualidade de vida, a saúde dessas pessoas. E logo em seguida, nessa pirâmide, vem a utilização dos transportes públicos para a diminuição dos carros nas vias
que hoje são uma das principais causas das saturações viárias, né? A gente vê que as pessoas, por ter um transporte ineficiente, optam por ir trabalhar de carro, e isso aumenta cada vez mais a saturação das vias. E falando também sobre o intermodal. O intermodal, ele é uma edificação, né, um centro que aborda todos ou alguns, um ou mais modais sendo utilizados naquele centro para deslocamento da população da região. Falando um pouco da justificativa do projeto, dos principais pontos focais para essa justificativa seria a localização, que no caso o terreno está localizado em São Gonçalo, né, que hoje é uma das cidades mais populosas da região metropolitana do Rio, e é uma cidade margeada pela Bahia. E a Bahia é um dos principais pontos de acesso, que dá acesso aos outros polos comerciais do Rio de Janeiro. Então, a facilidade de utilizar um sistema aquaviário na Bahia para deslocar essa massa populacional para esses centros é uma grande e boa justificativa para esse projeto. E também por São Gonçalo ser uma das últimas saídas de quem vem da região metropolitana, né, para ser escoada por Niterói, que é um dos únicos pontos de ligação para o centro do Rio de Janeiro, para essa massa toda populacional que vem da região de São Gonçalo e das cidades acima de São Gonçalo, e por ser o último ponto de afunilamento, porque quem conhece São Gonçalo, quem faz esse trajeto São Gonçalo-Niterói, percebe que chega em São Gonçalo vai afunilando, porque é um dos últimos pontos de saída para Niterói. Então, é onde ocorre ali essa saturação viária com maior problema. Então, a questão também foi levada, da justificativa foi essa. E a FETransport fez uma pesquisa mostrando que a região metropolitana do Rio faz um dos principais arranjos e maiores arranjos entre casa e trabalho dessas pessoas. Então, a gente percebe essa questão que as pessoas precisam se deslocar para ir para o trabalho e para casa, e muitas das vezes elas levam mais tempo nesses trajetos do que no próprio destino, que no caso é o trabalho ou a faculdade, né? A gente pode ver um esqueminha aqui mostrando que 60 carros, né, 60 pessoas utilizando seus carros, se transformaria em 60 pessoas em um único ônibus. E a gente vê aqui logo em seguida a valorização da qualidade de vida, né, da utilização das bikes. E o favorecimento dessas ciclovias faria com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. Gente, rapidinho que eu vou colocar aqui para carregar o computador, porque eu esqueci. Só um segundinho. Tranquilo, Yasmin, tranquilo. O Daniel conhece essa região do Boa Conheço ali Vista? Conhece? na Praia das Pedrinhas, conheço. Isso. Bom, vou continuar aqui. Voltou. Falando um pouco da resolução da problemática, então, da questão da utilização do sistema aquaviário. Aqui a gente pode ver uma proposta de como ficaria esse sistema aquaviário e o porquê e como ele facilitaria nessa questão de tempo desses principais justificativas. A gente pode ver em verde, em amarelo, o terreno. Em verde, a gente vê a linha que ficaria de ida para Paquetá, que hoje ela é feita em 1 hora e 30 minutos e seria transformada para 15 minutos de trajeto. A gente pode ver em amarelo também para Cocotá, que 3 horas passariam para 25 minutos de trajeto. E a Praça 15, a ida para a Praça 15, que antes seria feita em 1 hora e 30 minutos, isso num trânsito basicamente que normal, seria feita em 35 minutos. E também a ida para Charitas, né? Quem conhece o sistema que tem ali, aquaviário também, seria de 50 minutos
para 25 minutos. Então, a gente vê essa questão da queda dessa queda, né, desses transportes, em como as pessoas realmente estariam passando menos tempo nesses transportes. Bom, mostrando alguns mapas, também como justificativa, a gente pode perceber aqui no primeiro mapa, na esquerda, em laranja o terreno, e em verde e azul está mostrando os principais e únicos pontos rodoviários que temos hoje próximo ao terreno. Então, a gente vê a escassez desses sistemas rodoviários, e todos eles são ligados por vias muito importantes para a cidade, e também o fato do terreno estar à beira da BR-101, isso também facilitaria bastante a questão de causar um ponto intermediário, né, nessa região para deslocamento das pessoas. Aqui à direita a gente pode ver os principais pontos de barcas atuantes hoje, que é a de Cocotá, a de Cocotá, a da Praça Araribóia. A gente vê também que a Praça Araribóia é um dos principais pontos de sistema aquaviário, então, que liga ao Rio de Janeiro. Então, a gente vê que uma grande massa, uma grande densidade populacional ali de São Gonçalo, Itaboraí, vem escoando para Niterói para poder sair para o Rio de Janeiro. Então, uma das propostas do projeto seria mesmo ser um ponto intermediário desse deslocamento, para facilitar mesmo e não ser um único ponto em Niterói para ocorrer esses deslocamentos. Bom, aqui nesse mapa a gente vê do centro de São Gonçalo, onde tem o Partage, para quem conhece, um dos principais meios de se chegar ao terreno. Falando um pouco sobre a legislação, o terreno está situado na zona 4, né? A gente pode ver aqui na lateral os parâmetros. Os parâmetros de utilização para esse terreno seriam de 60 metros de testada, sendo que foram utilizados apenas 19,70 metros. Poderia ser utilizada a taxa de ocupação de 70 mil metros quadrados e fosse utilizados apenas 45 mil metros quadrados, arredondando, né? Sobre a análise do entorno, a gente pode verificar aqui no primeiro mapa de cheios e vazios como a densidade a densidade das casas na lateral do terreno, né, é muito grande, no caso do outro lado da BR. A gente vê aí no meio passando a BR, e desse lado da margem da Bahia não há tanta densidade assim. O uso e ocupação do solo na região é principalmente residencial e pouco comercial. Os gabaritos ali a gente pode ver também que está entre 1 a 2 pavimentos, alguns acontecendo até 3 pavimentos, poucos até 4. Então, a gente vê que essa margem não tem uso de gabarito muito alto. Na análise do entorno, a gente percebe que o entorno do terreno tem as principais vias que dão acesso a ele, são a rodovia federal BR-101 e a Rua Formosa, que são hoje uma das principais vias ali do Boa Vista, né? Na lateral aqui a gente vê um mapa de vegetação e a gente percebe que há uma vasta vegetação no entorno desse terreno e varia aí de pequeno a médio porte. Agora, falando um pouco sobre o terreno. Não sei se vocês conhecem, mas esse terreno era utilizado pelo Piscinão de São Gonçalo, que hoje está sendo inutilizado, e as pessoas utilizavam esse espaço como lazer. Então, era, no caso, um terreno de grande marco para a cidade, né? E principalmente para o bairro do Boa Vista, onde as pessoas utilizavam mesmo como área de lazer, área de contemplação. Então, acabou, hoje não funciona mais, e a proposta do projeto mesmo além do uso do intermodal, trazer essa questão de novo da vivência das pessoas, do lazer nesse local.
Nas condicionantes ambientais, a gente consegue perceber no entorno do terreno como está acontecendo e como essas condicionantes acontecem no local. A gente pode ver que os ventos predominantes aí são as brisas marinhas e os ventos sudoestes, e a gente percebe um esqueminha também acontecendo do sol nascendo aí ao leste e se pondo no oeste, que são as fachadas de maior insolação aí durante o dia. Falando um pouco sobre o conceito. Então, o conceito, no caso, surgiu através do fluxo, da utilização dos fluxos das vias. Então, a ideia seria utilizar desses fluxos, que são, por serem as principais vias, trazer eles para dentro do terreno. Então, a ideia veio dessa questão do fluxo das vias. E a ideia de partido seria meio que fazer uma analogia da questão do terreno estar em uma área ali de manguezal, fazer uma analogia das árvores dos manguezais que têm suas raízes para fora da terra, né? E então, levar sinuosidade para essa edificação, ajudando nessa ideia do conceito sobre trazer o fluxo para dentro do terreno. No estudo da forma, a gente pode perceber que não foi se utilizado todos os gabaritos e taxas propostas para o terreno. A ideia mesmo era utilizar as linhas retilíneas que tinham na lateral do terreno e logo assim cruzar dois blocos, que no caso estariam cruzando duas vias, que seriam a BR e a Rua Formosa, logo após causar uma sinuosidade, né, para poder facilitar esses fluxos de entrada e de saída do terreno. E, por fim, pelo terreno estar abaixo do nível da BR, e logo assim vinha a BR e depois vira a Rua Formosa, criar 3 níveis aí de tráfego de ônibus e carros e tudo mais para dentro do terreno. Bom, aqui falando sobre as referências que foram utilizadas, em questão da materialidade, foi utilizado o terminal de Nevşehir, na Turquia. E o porquê foi utilizado a questão da materialidade é por conta de terem colocado materiais que existem naquele local, que no caso são as pedras naturais, e também a utilização dos vidros para uma questão de contemplação maior, por conta do terreno ali estar na beira da baía, então a captação de luz natural, e também não ser só um local que a gente tem mania de ver que esses centros, as pessoas não param, não observam o seu entorno, então, para poder ajudar nessa questão. E o outro foi o Salesforce Transportation, em São Francisco, que ele utiliza os transportes em níveis diferentes. Então, foi também uma das referências utilizadas para esse projeto. Falando um pouco sobre o programa de necessidades e o programa de necessidades já situado aqui na planta, a gente pode ver que ocorre principalmente nesse térreo os setores comerciais, alimentícios, os setores de serviço, lazer, administrativo, operacional, as circulações verticais e o setor público. Todos esses setores e todos os ambientes, eles foram dimensionados a partir de um estudo do manual do DENIT. Então, tudo está dentro dos parâmetros para a implantação de um sistema rodoviário. No primeiro pavimento, a gente também pode perceber esses setores acontecendo, e nesse pavimento estão acontecendo os setores comerciais, o setor de alimentos, serviço, lazer, administrativo, operacional, as circulações verticais e o setor de serviço público. Aqui no segundo pavimento, que já é o pavimento da travessa da Rua Formosa, a gente vê também acontecendo o setor alimentício, de serviço, lazer, administrativo, o operacional e as circulações verticais também.
Bom, agora na implantação a gente vai verificar basicamente como ocorreu essa questão de trazer o fluxo das vias para dentro do terreno, em diferentes níveis. Aqui a gente pode perceber na implantação que um dos principais acessos está ocorrendo na BR-101 e na Rua Formosa. E a gente pode ver aqui, agora marcado em azul, o fluxo de pedestres, como aconteceria nesses níveis, vindos da BR, vindos do outro lado da BR-101 e também da Rua Formosa para dentro do terreno. Agora a gente vê a questão das bikes, foi criada uma ciclovia no centro da BR para dar acesso ao terreno, e também a questão da vinda das bikes dos outros pontos do local. Em amarelo, agora evidenciado a questão da entrada dos carros de passeio para dentro do terreno. Eles têm livre acesso, existe um estacionamento, então eles têm livre acesso também para passar por ali, para deixar os passageiros e tudo mais, para não influenciar no transtorno que poderia ser causado na BR-101. E a BR-101, na área ali do térreo, ela foi rebaixada para poder facilitar esse fluxo também para dentro do terreno. Em vermelho, a gente vê um dos principais acessos dos ônibus, esse primeiro aí acontecendo na altura da BR, o segundo, em rosa, acontecendo na altura da Rua Formosa, que serão os dois principais pontos de acesso dos ônibus para dentro do terreno. Em vermelho, então, os ônibus vindos da região metropolitana, Itaboraí e etc. E em rosa a gente vê os que irão vir do centro de São Gonçalo para dentro desse terreno. Bom, falando um pouco sobre os fluxos no térreo. A gente pode perceber aqui em azul o fluxo dos pedestres, como eles irão adentrar nesse terreno, indo até a parte inferior ali, esquerda do terreno, onde ficarão o terminal das barcas. Aqui, as bikes, o principal ponto para elas passarem e adentrarem e também irem para o ponto das barcas. Em amarelo, ocorrendo também a entrada dos carros, tanto ali na parte superior para o estacionamento, quanto para o trânsito livre, para deixar as pessoas nesse terminal. E em vermelho, a gente vê ocorrendo aí a passagem dos ônibus nesse nível, que eles não entram no terreno, mas existe um ponto ali onde foi rebaixada a BR para deixada desses passageiros. Aqui no primeiro pavimento também a gente pode perceber que esse primeiro pavimento ele já está no fluxo da BR, né? Na altura do nível da BR, então a gente pode ver o fluxo de passageiros ali, dos pedestres entrando nesse terreno. Agora a gente vê em laranja acontecendo a utilização desse terminal para as bikes, e a gente vê também que um dos principais pontos na entrada dessa edificação foi se utilizado um bicicletário onde as pessoas podem deixar as suas bikes para poder se transportar de barcas. Em vermelho, foi evidenciado a questão um dos principais níveis, né, que vão acontecer as baias para os ônibus. Então, os ônibus vindos da BR-101 aí entrando para dentro dessa edificação e ocorrendo as baias. Aqui no segundo pavimento a gente vê também a outra principal entrada para as baias nesse terreno, ocorrendo pela Rua Formosa, em rosa. A gente vê o fluxo de pedestres também evidenciado em azul. Em laranja, evidenciado a faixa das bikes, né, das ciclovias, dando acesso ali a uma recepção que leva até o bicicletário. Em amarelo, passando ali por fora os carros, as áreas para os carros de passeio e tudo mais poder deixar essas pessoas. Agora, dando uma ênfase nesses setores no térreo, a gente pode perceber ali, demarcado em vermelho, como funcionaria a questão do bicicletário. Teria também um museu
para o Piscinão de São Gonçalo por uma questão de deixar marcado, né, o que ocorreu naquele terreno e não ser só algo que passou e não existe mais. Então foi criado um museu para esse piscinão. O bicicletário sendo utilizado aí como uma área mais privada, mas as pessoas poderiam deixar as suas bicicletas nesse local e poder trafegar de ônibus, pegar as barcas e tudo mais. E ocorrendo também aqui na esquerda um setor administrativo dando apoio a esses dois setores. No térreo ainda a gente vê ocorrendo algumas lojas e restaurantes, né? A gente pode ver que eles foram bem divididos para também causar a questão do fluxo dentro desse terreno, para não quebrar o fluxo desse terreno, então as pessoas poderem trafegar ali sem ter barreiras e tudo mais. Tudo foi pensado nessa questão e por isso a sinuosidade das paredes, dos vidros e tudo mais. No térreo ainda, agora mais na parte esquerda, a gente consegue perceber também a utilização de algumas lojas e o uso da circulação vertical acontecendo por escadas rolantes. No térreo, e agora falando sobre o terminal de barcas, a gente pode ver como funcionaria esse terminal de barcas, como seria essa entrada e essa saída desses indivíduos, e ali também acontecendo a bilheteria, toda a parte administrativa já do terminal também acontecendo nesse espaço, as áreas de espera. No térreo também acontecerá uma área destinada aos pescadores e às pessoas de vulnerabilidade social da região. Então, foi-se criada uma área para que esses pescadores, um deck, na verdade, onde eles pudessem deixar os barcos e poder vender as suas mercadorias. Então, foram criadas peixarias ali, um setor mais administrativo e com banheiros para eles, né, poderem utilizar esse local como não só para a chegada das embarcações, mas também para a venda das suas mercadorias. E logo abaixo a gente vê um setor mais de apoio a essas pessoas de vulnerabilidade social que existem ali na região. Então, os setores de assistência social, áreas com chuveirões para essas pessoas. Aqui foi evidenciado basicamente o estacionamento, como ele aconteceria. Então, a chegada do estacionamento a gente pode ver nas rampas, e esse térreo aconteceria a reserva dos ônibus. Então, seria estacionamento mesmo só para os ônibus que entram nessa rodoviária, então eles podem aguardar ali. No primeiro pavimento agora, a gente pode ver que aconteceriam os escritórios, as áreas de escritórios, pubs e cafés, e também ocorre ali uma área administrativa para as empresas dos ônibus, as principais empresas, né, da região. Então, teria um escritório para elas também poderem ter a parte administrativa delas. Acontecendo aqui à direita também a área dos banheiros. Agora evidenciado ali em vermelho, um pouco mais para a entrada, a gente também vê o outro pavimento, o primeiro pavimento do bicicletário, funcionando ali com as bikes, setores administrativos, os elevadores para essas bikes também, áreas de recepção que dão acesso ao bicicletário. A gente vê a circulação vertical também ocorrendo nesse, diríamos, um mezanino, né? Foram destinadas áreas para galerias de artes também. Então, a gente vê que em todos os pavimentos, além dos usos para os modais, né, e para as pessoas passarem, é um lugar também de permanecimento para essas pessoas aproveitarem o local, teriam galerias, o museu, então áreas também de lazer e não só de passagem. Agora, falando um pouco sobre a materialidade síntese dessa edificação, foi-se utilizada madeira plástica por uma questão mesmo sustentável e de maior durabilidade para a edificação, por ser uma passagem
passagem de muitas pessoas, e também foi utilizado o vidro com a película climatizadora, que ajudaria nessa questão da contemplação, e por conta de ser uma das todas as fachadas ali receberem iluminação natural, então o aproveitamento dessa iluminação. Foi-se utilizado também o cimento queimado, como uma proposta mesmo de materialidade para toda a edificação, para ficar um pouco mais uniforme. As pedras naturais que existem ali no local também seriam utilizadas para essa fachada. E o piso drenante, que facilita no escoamento da água, por ser uma área uma área muito grande, então essa permeabilidade da água seria muito melhor. E o método construtivo utilizado foi o steel deck, estrutura metálica, e também um pouco do concreto armado para alguns detalhes dessa edificação. A materialidade síntese na área das barcas também levou-se em conta a utilização da madeira plástica, né, do concreto, o policarbonato vermelho na estrutura da passagem dos telhados, para causar um ponto focal aí para esse sistema de barcas. E a gente pode ver também que aconteceu a utilização das chapas de metal texturizado na área de fluxo, ali de acesso às barcas. Aqui algumas lupas mostrando um dos principais pontos do térreo ocorrendo. A gente pode ver na primeira lupa aqui à esquerda, ocorrendo a área dos bicicletários, a entrada, né, das pessoas ali pelo térreo para esse bicicletário, e toda essa área lateral aí da edificação. Aqui à direita a gente vê a parte que foi rebaixada, a BR, ao nível 55, para dar acesso a esse terreno, né, que está a um nível mais baixo da BR. Então, foi-se rebaixado esse ponto para facilitar mesmo a questão do escoamento para o trânsito para dentro da edificação e não causar transtorno no trânsito, por conta da BR já ser uma via de alta velocidade. Então, esse ponto facilitou na questão de fazer ruas que dariam acesso para dentro desse terreno e escoariam melhor esse fluxo e não atrapalharia aí nessa passagem. A gente vê também ocorrendo a ciclovia no centro da BR, e essas ciclovias, elas não teriam ligações diretas por semáforos para dentro do terreno. Então, a gente vê ali em vermelho os locais de elevadores, as pessoas subiriam para um bulevar que daria acesso ao primeiro pavimento da edificação, por conta mesmo de ser um fluxo muito alto ali de carros e de alta velocidade. Não seria muito bom a proposta de colocar semáforos nessa via. Muito boa, né, a proposta. No primeiro pavimento aqui, a gente vê ocorrendo algumas baias, o detalhamento dessas baias. Também dá para ver um pouco do tráfego dentro do estacionamento, como ocorreria, né, a questão das áreas de manobra dos carros e tudo mais. E, no caso, esse primeiro pavimento está no nível já da BR. Então, à direita, a gente vê a área do bulevar, acima da onde a BR foi rebaixada, e onde sairiam esses elevadores. E foram criados vãos nesse bulevar por conta de ventilação e iluminação ali para baixo, na entrada do terreno. E a gente pode ver também uma área de rampa que dá acesso ao térreo ali, e uma área também de escada que daria acesso à passarela que ocorre na Rua Formosa. Aqui ainda, no primeiro pavimento, a gente pode ver ocorrendo algumas áreas de quiosques, né, que foram destinadas a quiosques, e áreas mais de uso comum para as pessoas sentarem, conversarem, contemplarem a vista da Bahia. Todas essas áreas são abertas. Foi-se utilizada também bastante áreas de vegetação para permeabilizar com o entorno ali, que também tem uma vasta área vegetativa. Então, um aproveitamento disso, integração.
Aqui no segundo pavimento, a gente pode ver também ocorrendo as áreas de manobra dos estacionamentos. A gente já vê aqui a parte da laje do primeiro pavimento, então a gente vê que foram criados pilares falsos ali para captação de águas de chuva, e a gente pode ver algumas pontas dos ônibus ali, como ficariam acontecendo embaixo dessa laje. E aqui à direita, a gente percebe as rampas que dão acesso a uma passarela que vai ocorrer no nível da Rua Formosa. E a gente pode ver também a subida para essa Rua Formosa. Ainda no segundo pavimento, a gente vê as áreas de manobra para os ônibus, né, nessas baias. Leva-se em conta também que esse pavimento já está no nível 13, que é o último nível do sistema, né, rodoviário, que ficou na Rua Formosa. Então, acontecendo aí essas baias, aqui à direita dá para perceber o detalhamento das baias também, a angulação de 30 graus. E também na ponta a gente vê dos principais pontos de acesso para o bicicletário, para quem estiver nessa passarela, poder acessar o bicicletário. Então tem uma pequena recepção ali com elevadores que dá acesso, e a circulação vertical também acontecendo ali por escadas e elevadores que dão acesso a todos os níveis, desde o térreo até a Rua Formosa. Aqui na cobertura a gente vê basicamente ocorrendo a função dos telhados, né, as inclinações, e a gente vê também como seriam dispostos os ônibus abaixo dessa cobertura. A gente vê também que foi-se utilizada a telha de vidro vegetal ecológica, os reservatórios de água aí também sendo evidenciados. Aqui nos cortes a gente pode perceber principalmente a diferença de como estariam ocorrendo os transportes em níveis. Então, o nível mais alto acontecendo ali na Rua Formosa, né, no nível 13, o nível intermediário acontecendo a 5,50, que é na altura atual da BR, e o nível do terreno, que está ali a 70, né? Então, a gente pode ver como ocorre essa diferenciação dos níveis para poder ajudar na questão desse fluxo de entrada e saída da rodoviária, das pessoas, dos carros. E a gente pode ver aqui na esquerda uma mosca também mostrando como seria feita a plataforma flutuante que dá acesso às barcas, né? Foi-se utilizado aí tonéis de plásticos reaproveitados como método construtivo dessa plataforma. A gente vê no corte bebê também ocorrendo essa diferenciação dos níveis, então dá para perceber também a questão da utilização da vegetação como meio de integração desse entorno. Aqui à esquerda a gente consegue ver também os cortes mostrando os níveis do estacionamento que dão acesso também a todos os níveis dessa edificação, desde o térreo até a Rua Formosa. Aqui já começa a parte do 3D para a gente entender como estaria funcionando. Então, a gente vendo de dentro do terreno para a BR, como seria essa área rebaixada abaixo do bulevar, né? Ocorrendo a área dos pontos de ônibus para deixar os passageiros para dentro desse terreno. Aqui acima do bulevar, olhando para dentro do terreno, como estaria acontecendo todo esse fluxo. A gente pode ver ali pelo vão também a passagem da ciclovia. À esquerda aqui, a altura, né? A gente pode perceber a altura do nível da Rua Formosa, e aqui no bulevar a gente já está no nível da BR, e ali embaixo a gente já está no nível do terreno. Então, como a gente utilizou esses 3 níveis, né? E por que foi primordial o rebaixamento da BR para poder facilitar nesse acesso. Aqui a gente pode ver, à esquerda abaixo, uma das principais fachadas desse terreno, que no caso seria ainda com a fachada do piscinão, e a imagem de como ficaria com a implantação do projeto
a mesma fachada. Então, para quem conhece essa região, dá para perceber um pouco como ficaria disposta a edificação dentro do terreno. Aqui mostrando a área das ciclovias, né? Foi feita ali barreiras laterais, não só com vegetação, mas também com guarda-corpos para a passagem desses ciclistas, e acontecendo ali também os elevadores que dão acesso ao bulevar. Aqui, basicamente, áreas de lazer, de uso e de passagem das pessoas para dentro do terreno. A gente vê à esquerda aqui acontecendo algumas baias e a visualização para o centro da edificação. Aqui mostra um pouco da Rua Formosa à esquerda, como ela é atualmente, né? A gente vê aí que tem uma mini passarela na lateral e que muitas das vezes duas pessoas não passam uma do lado das outras, então foi criada uma passarela mais ampla que não funcionasse só como uma passagem, né? Uma passarela, funcionasse também como uma área de lazer, uma área de contemplação em que as pessoas pudessem sentar ali, ler um livro, aproveitar da área vegetativa que teria também nessa passarela. Aqui a gente vê também uma vista para dentro da Bahia, de um dos pavimentos, como correriam os quiosques e as áreas de aproveitamento para essas pessoas. Aqui, basicamente, a gente vê a área de trás do terreno, onde ocorreriam o sistema aquaviário. Aqui uma implantação também para a gente conseguir compreender, desculpa, essa questão dos níveis ocorrendo, os principais acessos ocorrendo em níveis diferentes, então a gente consegue ver mais ou menos uma volumetria da BR rebaixada, da altura ali da BR entrando para as baias, logo após o bulevar também ocorrendo, e acima e por último a Rua Formosa, dando acesso ao último pavimento da edificação. E é isso, aqui tem uma imagem mostrando um pouco dessa volumetria, como seria. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para abordar também, podem falar, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Yasmin. Eu só queria salientar algumas coisas antes de a gente abrir para as perguntas. Eu anotei alguns pontos que eu acho importante até para eles prestarem atenção com o trabalho deles, assim, para ver o que eles podem fazer, né? Por exemplo, a gente sabe que o teu trabalho, né, foi um trabalho exemplar aqui no período do semestre passado. Como eles podem chegar nesse ponto, né? Isso que eu estava refletindo. E aí, o que seu trabalho tem de aspectos de excepcionalidade? Aí eu fui anotando ponto a ponto, né? Uma das primeiras coisas que é muito importante é observar primeiro como é que você aproveita a topografia do lugar e o aproveitamento do terreno. Você tem um terreno muito grande, mas ele está sendo aproveitado em toda a sua totalidade, né? Esse é um aspecto assim fundamental. Como que você faz isso? Através da análise dos fluxos. Inclusive, se quiser mostrar os fluxos, agora só para a gente mostrar. Vou voltar lá. É melhor mostrar o que? No térreo ou na implantação? Acho que na implantação, né? A implantação que tem o parâmetro geral, né? Sim. Porque, olha aqui como é que ela pensou em questões, assim, em acesso ao terreno de diferentes maneiras, né? Você tem a questão a nível do pedestre, a nível do ciclista, a nível dos carros de passeio, a nível dos ônibus e a nível de ônibus intermunicipais e ônibus municipais, né? Então tudo isso mostra que o trabalho dela tem uma complexidade muito grande. Por que eu estou falando da complexidade? Porque às vezes a gente se depara com isso, com uma sobreposição de informações. Para a gente conseguir decodificar isso a nível de projeto e não ter que pirar a cabeça e fazer um 3D logo de cara, ou ter que fazer algum nível de análise muito mais aprofundada, o que a gente faz? A gente simplifica o processo.
De que forma? Através de um fluxograma, através da compreensão de como é que essas coisas ocorrem por dentro do terreno. Então, essa análise de fluxos que ela fez permitiu com que ela não só hierarquizasse os fluxos e pensasse em como ela fosse tratar cada uma das questões, né? Mais que isso, ela fosse privilegiar alguns fluxos em detrimento de outros, como a questão do fluxo de pedestres, que era uma prioridade, e ela ampliou as calçadas, ela ampliou as passarelas justamente para poder permitir isso, rebaixou a BR, que é uma atitude completamente ousada, mas que funcionou, porque foi um trabalho que ela assumiu para si, né? Então, assim, cada decisão que vocês tomam, vocês têm que pensar, caramba, qual vai ser o trabalho disso? Como que eu vou resolver isso? Enfim, e outras questões que também são super importantes, lá para trás, se quiser voltar mais alguns slides, vamos mostrar seus mapas de análises. Lembrando, ó, todos os mapas dela tem norte, tem aqui, bom, olha que interessante. Ela, na mesma, às vezes vocês têm essas questões, né? Você tem um tempo muito reduzido de apresentação. Então, ao invés Uhum. de apresentar todas essas análises uma a uma, ela juntou essas análises e conseguiu, em um único slide, juntar gabarito, uso e ocupação e cheios e vazios e sintetizar a fala dela para falar sobre o nível de ocupação do lugar, o tipo de ocupação e qual é o perfil que tem essas edificações. Então isso é muito bacana, porque você consegue simplificar e otimizar o seu tempo de fala e sintetizar as questões que são mais relevantes a nível de projeto. Outra questão que eu já tinha até antecipado é que o projeto dela, ela tem uma alta complexidade de projeto. Vai para a sua implantação. Felipe. Acho que não foi ainda, peraí. Para mim aqui tá aparecendo. Não foi aí? Não. Vai, sai e volta do slide, só para a gente ver. Peraí. Deu uma travadinha. Nada ainda? Nada. Gente, Vou interromper o compartilhamento e compartilhar interrompe de e novo. compartilha de novo. Peraí. Mas enquanto isso eu vou falando outros pontos. O projeto dela, ele contempla várias questões, né? Ele contempla não só a mobilidade urbana, que é a questão principal que ela está atacando, e ela trabalha isso muito bem, né? Analisando a dificuldade que se tem, e aí ela expõe, né? O tempo de deslocamento que você tem a nível hidroviário e a nível rodoviário, que tem pelos lugares e o gargalo de deslocamento que você tem justamente nesse ponto, na Praia das Pedrinhas, na região de Boa Vista, em São Gonçalo. E aí o que ela faz aqui para poder dar conta disso? Né? Ela dá conta disso, mas ela ainda toca questões que são mais sutis e que ainda estão presentes no terreno dela. Uma é a questão da memória do Piscinão de São Gonçalo. Como aquele lugar que ela está ocupando já tem uma pré-existência, né? Já tem uma ocupação anterior a essa, e essa ocupação, obviamente, gerou em um vazio urbano, mas que teve um uso por um determinado período de tempo. Então, ela se preocupou em gerar um espaço de memória para esse equipamento urbano que não existe mais. Ela se preocupou em integrar os pescadores que já fazem parte da região e que deixam a região ainda mais, que deixa a região já notória, né? A questão dos pescadores da Praia das Pedrinhas é uma atração por si só. Então, o fato dela reconhecer a presença deles, incorporar eles no projeto, faz com que ela não só abarque a questão da dimensão do transporte, mas incorpore também questões socioculturais presentes na região. Outro ponto importante é, lógico, a logística de transporte, né? Que ela já está falando, mas também as vias locais, como elas existem hoje, e como que ela se adequou a essas vias locais. Ela não só ela projetou, né, várias mudanças,
mas incorporou essas mudanças dentro do contexto dessas vias locais, o que, obviamente, faz com que o projeto dela tenha uma adequação, uma aceitação muito maior, né? Porque você tá se ajustando às condicionantes do terreno, né? Assim como ela se ajustou à condicionante topográfica, né? Tem 3 níveis diferentes, justamente porque a topografia do terreno ela é muito diversificada. Vai para os seus cortes com as ampliações. Isso aqui é muito legal, né? Ó, nos mapas dela, ela tá destacando principalmente, né, a implantação, e ela deixou mais apagadinho toda a questão em nível de representação, toda a questão do entorno. Por que que isso é bom? Justamente porque ela consegue dar destaque ao projeto dela, mas ela não ignora o fato dela ter um entorno. Que é um dos questionamentos que muitos de vocês fazem quando apresentam minha área é muito grande, eu não vou conseguir mostrar tudo porque minha área é muito grande e eu não vou conseguir mostrar um entorno. A Yasmin está mostrando com o trabalho dela que é possível mostrar um entorno e ao mesmo tempo é possível mostrar o projeto. Isso é importante para a gente que vai avaliar o trabalho de vocês em nível de organização e apresentação. Então a gente olha e entende aonde que ele está posicionado, entende o contexto da região, tem o norte aqui indicando, tem a escala gráfica também dando uma dimensão de escala para o projeto, né? Fora a questão dos fluxos, que ela também expressa super bem no projeto. Eu sei que vocês devem talvez estar um pouco desesperados, porque o volume de trabalho que a Yasmin apresenta é um volume muito grande, notável. Não estou dizendo que todo mundo tem que chegar aí, não é isso. Nem todo mundo tem essa complexidade da Yasmin. Eu só estou mostrando os pontos que fazem do trabalho dela um trabalho excepcional. Enfim, pode seguir. É para os cortes, né? Isso. Ó, isso aqui é muito legal também, ó. Ela O deixa a quê? mosquinha do trabalho dela aqui no canto inferior esquerdo, mas isso poderia ser em qualquer canto da imagem, e ela amplia setores do projeto dela para apresentar. Isso é uma forma de apresentar que faz com que a gente, vamos dizer mais uma vez, decodifique a complexidade do projeto dela. Como é um projeto de várias camadas, vários níveis, ela precisa utilizar desse recurso para que a gente consiga entender o projeto dela. Pode seguir. Aqui, isso aqui, tá, ótimo, perfeito. Isso aqui é a mesma coisa. Quando ela vai apresentar uma solução, ela apresenta o térreo, ela está apresentando alguns pontos que são pontos altos do projeto dela. Então, ela vai explicar, por exemplo, que ela está incorporando uma ciclovia dentro do projeto. Então, o que que ela faz? Ela pega a mosquinha que ela colocou e coloca uma ampliação. E aí, nessa ampliação, ela consegue detalhar um pouco melhor como é que vão costurar essas relações. A mesma coisa ela faz também para esse outro setor que vocês estão vendo do lado. Então ela conseguiu apresentar 2 setores, não necessariamente próximos entre si, numa única imagem, e ao mesmo tempo localizando eles no contexto do terreno. Mas pode seguir. Mostra o corte, que eu acho que é uma coisa muito legal de se mostrar. Isso. Outra coisa que é legal, às vezes vocês limitam o corte de vocês a uma questão meramente burocrática de, por exemplo, eu vou passar o corte na escada, eu vou passar o corte na caixa de elevador. É ótimo que a gente veja isso, mas às vezes não é isso que a gente quer ver, porque quando você passa o corte mostrando elementos que são cruciais para a compreensão do projeto de vocês, e quando eu digo elementos cruciais, são justamente pontos fortes de relação do projeto de vocês, seja de níveis diferentes, seja interno, externo, ajuda a gente a compreender o que que você pretende fazer a nível de projeto. Então, nessa ampliação que ela fez aqui embaixo, a gente não só consegue entender como é que funciona a circulação dos ônibus em diferentes níveis, a gente consegue entender a relação, a proporção com relação ao pedestre e como que vão acontecer esses recortes vegetais que ela coloca dentro do terreno dela. Então, assim, como é que eu vou iluminar essas plantas aqui embaixo? Aí você olha, mas tem uma abertura aqui em cima. Então você consegue compreender
como é que funcionam essas relações. Que nem ela fez essa outra ampliação para mostrar o sistema de flutuação da estação hidroviária que ela construiu. Então, esse tipo de aproximação, isso é justamente muito importante quando você tem um corte gigantesco, que nem o caso dela, e que nem o caso, se fosse fazer, por exemplo, mostrar o corte acho que é da sede da Apple, né, que foi o Foster, não tenho certeza, mas que o arquiteto, ele apresentou um corte gigantesco, acho que foi o Norman Foster. E aí, para poder mostrar isso, ele teria que fazer a mesma coisa que a Yasmin fez, uma ampliação do projeto. Tá, pode passar, Yasmin. Mesma coisa aqui, né? Aqui a gente consegue entender um pouco melhor as relações que você tem em níveis de circulação de tanto dos ônibus, como também do posicionamento dos carros de passeio. Então é importante, né? E a estrutura está presente no corte dela. Vocês estão enxergando aqui como que isso se mantém, né? A gente está vendo aqui toda a questão estrutural aqui, todos os pilares, todas as vigas. Então esse corte ele tem que ser capaz de apresentar essas coisas, mesmo que esse tipo de informação só chegue através de uma ampliação. Você pode fazer um corte mais simplificado, geralzão, mas o que você quer mostrar, você amplia e faz que nem ela fez aqui, por exemplo. Isso já consegue mostrar bastante coisa. É claro, em escalas menores, a gente detalha muito mais, mas a escala da Yasmin é uma escala, assim, absurda. Né? Ela fez um projeto que é um projeto de uma equipe para fazer, não é um projeto de uma pessoa só. Então, assim, é um mérito dela, não um mérito do esforço do trabalho dela. Mas é bom vocês entenderem, né, que é, é, vocês têm diferentes complexidades e diferentes níveis de detalhamento também. Pode passando. Aqui, ó, ela começa a apresentar as imagens, mas nota que toda vez que ela apresenta uma imagem, ela dá uma justificativa por que ela está apresentando essa imagem. Nesse caso aqui, ela poderia estar falando, por exemplo, dessa feira que ela está projetando para acontecer em cima, a estrutura de feira para acontecer em cima de uma dessas passarelas dela. Ou ela pode estar falando da relação desse térreo aqui, onde passam esses ônibus. Então, toda vez que apresenta uma imagem, apresenta por que vocês estão trazendo essa imagem. Né? Ela trouxe tudo renderizado, não precisa ser renderizado. O que precisa é ter uma informação clara e legível do que você quer mostrar. Isso aqui poderia ser um desenho à mão, isso aqui poderia ser uma maquete, entendeu? Mas o importante é, a informação que está presente, ela tem que estar visível, ela tem que estar compreensível, né? Então você tem a escala do pedestre, você tem a questão da vegetação que ela está propondo, a questão das coberturas, dá para a gente entender através do 3D dela. O 3D dela é mais importante até por causa da complexidade. Pode passando. Apesar dela ter usado visão de pássaro para apresentar, o projeto dela, por exemplo, ele funciona super bem para nível do olho do pedestre, porque aí você começa a compreender outras relações espaciais que você não consegue ter quando você olha de cima. Vai passando. Aqui, ó, aqui é o nível do pedestre. Então você começa a entender um pouco quais são as relações que ela apresentou anteriormente. Enfim, aqui ó, a ciclovia, que também é uma coisa super importante para mostrar a relação da iluminação, né? Porque uma área coberta, a gente precisa entender como é que isso vai se iluminar. Yasmin, então, eu acho Oi. que eu vou abrir agora para as perguntas, Tá. tá? E aí, quem quiser fazer uma pergunta, aproveitem essa oportunidade, né? A Yasmin é vocês daqui a pouco, né? Então, entender um pouco, né? Que ela está apresentando isso, mas esse trabalho foi apresentado no trabalho final de graduação do semestre passado. Então, assim, a relação de proximidade dela com essa questão que vocês estão vivendo agora é muito maior, né? Então, tá tudo muito fresco. Ela vai chegar e vai estar com tudo na ponta da língua também para justificar para vocês essas decisões, né? Vocês entenderem um pouco mais dessas questões de projeto. Alguém quer falar?
Gente, Todo mundo tímido. que silêncio. Eu vou puxar alguém. Suza, você não quer falar nada, não? Eu acabei de mandar mensagem para um amigo meu, porque ele não tá conseguindo falar, né? E aí não tá conseguindo entrar, não tá sem internet. Falei para ele que tinha uma live que era do tema dele. Eu achei o trabalho Poxa. dela incrível, o nível de detalhamento realmente de equipe, assim. Eu ainda não tenho dúvida, não, porque o trabalho dela tá muito bom. Sério, eu ainda não consegui Exato. avaliar nenhuma dúvida. O que Tá eu muito achei, explicadinho. que eu achei muito legal, justamente, é porque a gente vê que é muito complexo. É muito Sim, complexo. Ela conseguiu apresentar de uma forma que a gente fosse capaz de entender, né? É bom falar também que, assim, pela minha, pelo meu projeto ter uma escala muito grande, como você estava falando, Daniel, é questão de que eu vejo muito, assim, pessoas que começam pelo 3D Sim, e não é isso. não Assim, é é claro que a isso. gente tem que pensar na arquitetura, mas a arquitetura, ela influencia muito nesse entorno. Então, eu comecei tudo pelas plantas, AutoCAD, para entender esse entorno antes de entrar no terreno, entendeu? Sim. é Então, isso. isso, Isso é acho um que muito bom. isso, e eu vejo que as pessoas começam muito pelo 3D, e Hum. mesmo que seja um projeto menor, a gente tem que pensar que todo projeto tem um impacto. Então, seja uma ruazinha simples que está passando ali na frente, mas tem um impacto sobre isso. Com E certeza. eu acho primordial a gente sempre analisar as plantas, as bases cartográficas, né, para depois pensar no 3D mesmo. Com É porque eu certeza. acho que a gente acaba ficando muito incentivado com essa coisa de, é um trabalho da faculdade, é importante, mas é utópico. Na verdade, assim, Isso, poderia acontecer, mas aí também não aconteceria só comigo, teria que ter uma equipe envolvida. Mas se a gente sim, sempre for pensar assim, a gente nunca vai levar um projeto a sério, e aí a gente sai isso. da faculdade e olha e fala assim, pelo amor de Deus, esse aqui é o mundo real, que é isso? Eu não consigo. Então eu sempre observei isso em a maioria dos projetos, assim, o que a pessoa fez de utopia, porque considerando que estava na faculdade, que eu acho que tem um limite, entre aspas, e o que a pessoa realmente executou, e você, olha, isso aqui era facilmente executável, porque tá tudo bem certinho, bem ajustado, tá combinando, como é que eu vou dizer assim, tá ornando com tudo, tá funcionando, foi o que você falou, a questão de integrar com o entorno, de ter essa responsabilidade. Então eu achei, quando eu vi principalmente a sua volumetria, eu falei, nossa, tá sereno. Você percebe que não tem aquele grito de um projeto que foi colocado ali na força do ódio, sabe? Isso é muito Uhum. bom avaliar no projeto. Isso é muito bom ver, assim. Obrigada, Susan. Parabéns mesmo, Yasmin. Obrigada. Vou até botar aqui no final, na imagem, para a É, gente ver o todo. E assim, o que você falou agora sobre essa questão de que é porque às vezes a gente não quer sair daquela caixinha, né? Ah, vou ficar naquela caixinha, vou pensar só daquele jeito. E eu, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com uma cabeça assim, cara, é o momento que eu tenho para fazer o diferente, porque talvez lá fora não vá acontecer, e se vier a acontecer, eu vou saber como fazer o mais obrigada. difícil, entendeu? Exato. Eu vou saber como chegar no mais difícil, e mesmo que eu não saiba como chegar, eu vou ter a coragem de tentar, pelo fato de já ter passado por isso na faculdade e de já ter um feedback de pessoas formadas sobre o meu projeto. Então, desde o início da faculdade, alguns professores, né, que me deram aula e tudo mais, eu nunca busquei fazer o simples, eu sempre busquei fazer assim o mais punk, apesar de ter outras coisas na vida que me dificultavam na questão de poder fazer as coisas em questão de tempo e tudo mais, mas eu falava, cara, é o momento, então tem que aproveitar desse momento. Então as pessoas ficam muito dentro daquela caixinha ali por medo de talvez não dar certo, mas se você se dedicar, tudo dá para fazer. A gente vê construções aí, né? Arquitetos incríveis fazendo coisas que a gente imagina que nunca seria real, nunca poderia ser colocado em prática. Então, é tentar mesmo. Eu ia, vou fazer, e seja o que Deus quiser.
É porque esse comando de utopia, na verdade, assim, a gente tem a nossa função principal, que é ter uma boa arquitetura, ter um bom fluxo, bom projeto, boa funcionalidade para aquilo. E aí, quando você, como é que eu vou dizer assim, passa dos seus princípios para alcançar apenas uma estética diferente ou um objetivo que você está passando por cima de outras regras. A gente, todo na faculdade, eu sempre comentei, assim, a gente sempre discutiu, eu e os meus amigos, a gente falava sobre isso, sobre o risco da gente fazer uma arquitetura muito bonita, ou então que você olha e fala assim, nossa, capa de revista, mas ela não é funcional. Ou então, aquilo que você falou de fazer o 3D primeiro, e depois você ter que se virar nos 30 para encaixar tudo que você quer ali Acontece dentro. muito. Nossa, Sim, e eu ficava, meu Deus, não dá. Arthur, esse momento é seu. É, isso aí, esse momento é seu, Pedro. Nossa Senhora, Pedro, olha, eu morria com ele nos semestres passados. A gente conversava, batia de frente a beça com isso. Sobre o quê? Sobre essa questão de usar antes o 3D? Exatamente. Porque você só pensa mesmo na estética, você acaba que não pensa no entorno, não vê num todo, né? É inevitável, Isso vocês aprendem também com o tempo, né? Que a gente tem, vamos dizer, uma receita de bolo que facilita a nossa vida, que é justamente que a gente enche o saco de vocês para poder fazer os mapas, o fluxograma. Só que aí que tá, se vocês fazem com uma forma burocrática, né? Com uma coisa assim, eu preciso entregar, esse é meu mínimo. Aí vocês trazem. E aí não relacionam aquilo que vocês fizeram com um projeto, com um terreno. E aí, por isso que eu falo, cara, traz do mapa, traz. É pra vocês isso, não é pra mim isso. Não é pra eu ficar, olha que bonito, tu tem uma coleção de 20 mapas. Ninguém quer isso. É verdade, isso aí. Mas, Pedro, você quer falar alguma coisa? Seu tema está relacionado. Qual é o tema do Pedro? Fala, Pedro. Intermodal turístico par. Arrasou. É aqui em Araruama. Eu acompanhei pouco, peguei basicamente essa parte. O finalzinho, né? Mostra a implantação pro Pedro ver. A gravação que o Daniel Mas até que você for ali na Praia das Pedrinhas, até imagina onde seja. Isso mesmo. Aonde, no caso, era o Piscinão de São Gonçalo. Você deve conhecer, então. Sim, eu sei, ali no Boa Vista. Isso. Pedro sabe tudo. Show. Ali tem uma passarela, tem um viaduto. Isso. Ali, a Rua Formosa aí, no caso, é a passarela e o viaduto. Ali atrás tem uma empresa, acho que ela foi recém-instalada ali, que tem até um edifício de 5 andares. Isso mesmo, que fica meio que no meio do nada, assim, ali. Isso. Sei, ali mesmo. Isso mesmo. Eu sei, então. Show de bola, parabéns. Obrigada, Pedro. Boa sorte aí também no seu projeto. Olha aí, ela fez a mesma coisa que você também, com hidrovia e rodovia, né? Vamos dizer. Aproveitou bem a BR-101 ali, né? Fluxo da BR. Ela ainda foi ousadíssima, ela rebaixou a BR-101. Olha, eu vou ser sincero. Foi perto mesmo. Mas eu falei, não, vou fazer em Araruama mesmo, porque... O ideal é você fazer em um local assim, que mais ou menos você domine, que você domine, e também ver essa questão da justificativa, né? Se tem uma boa justificativa e você entende aquele local, você conhece, é só dedicar mesmo que dá tudo certo. Parabéns mesmo. Obrigada, Pedro. Valeu. Deixa eu te fazer uma pergunta, Yasmin. Teve algum momento que você olhou para o seu projeto assim? Algum não, pode ser que tenha tido alguns, né? Mas houve algum momento que você olhou para o seu projeto e falou assim: nossa, eu não aguento mais olhar para ele? Não, primeira semana que eu já iniciei, foi tanta dor de cabeça, eu já falei assim, não sei se eu vou continuar com esse pensamento a todo momento. Olha, a todo momento eu ficava... Assim, é claro que no final você cria um amor pelo seu projeto, porque ele já está pronto, já está todo amarrado.
Mas o processo ali, tem hora que dá vontade. Por que eu fiz isso? Por que eu rebaixei a BR? Meu Deus, vou voltar com tudo, mas não dá tempo. E agora? É assim o tempo todo mesmo. Mas aí eu parava, respirava. Nós passaremos aí na frente, meu Deus. Entendeu? E eu parava, respirava, vai dar tudo certo, porque eu quis fazer uma coisa grandiosa. Então, aguentar o pique, porque a gente acha assim, cara, eu não vou aguentar, eu não vou. E assim, é claro que a gente passa a noite sem dormir, pensando em projeto, tentando resolver questões, nunca fica 100%, né? Nenhum projeto assim fica 100%. Mas tentar aproveitar o máximo dos detalhes para passar isso para as pessoas. E tem a questão de que se você fez e você gosta do seu projeto, você pensou naquilo, as pessoas vão gostar também, consequentemente, porque você vai saber explicar aquilo da melhor forma. Sim. E foi o que aconteceu, assim, no meu. Graças a Deus, por este fato de eu gostar muito do que eu estava resolvendo, apesar de ter meus conflitos internos, eu soube passar isso da melhor forma. Porque, às vezes, é como o Daniel estava falando, a gente fica robotizado. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mostrar uma implantação, eu tenho que mostrar uma planta baixa. Mas não é só você mostrar a implantação e a planta baixa, é você mostrar o porquê daquilo que você está mostrando. Então, vamos supor, a minha implantação. O que faz a diferença na minha implantação são os fluxos. Então, como eu vou mostrar isso para que me entendam? E não tratar disso só como eu preciso mostrar, entendeu? Eu tenho que fazer as pessoas entender. Isso, exatamente. E digo mais, tem que fazer alguém que não é da área, entendeu? Você sabe? Também tem isso. Treina com a avó, o avô, o tio, Eu sabe? O fiz vizinho isso. chato. Eu pegava minha mãe e falava, mãe, vem cá, vou te explicar. Ela, não entendi isso. Aí, ou às vezes ela falava assim, o que é isso aqui? Eu já sabia que ela não tinha entendido. Aí eu, como eu vou mostrar isso? Aí ia tentando melhorar. É todo um processo mesmo. Isso mesmo. Eu faço a mesma coisa com a minha mãe. Ela é a única pessoa que tem paciência para me ouvir. Tem que ser uma pessoa, ou às vezes até uma pessoa que não tem paciência, tá? Que aí você passa por uma aprovação. Mesmo, né? Isso. Isso aí. Isso. Olha, temos o Igor aqui com mãozinha levantada. Igor, pode falar. Bom dia a todos. Igor, bom dia. Bom dia, Daniel. Satisfação. Eu sou namorado da Yasmin, né? Mas fora isso, assim, eu tive o prazer de acompanhar de perto a confecção desse projeto, todo o nível de detalhamento, todo o empenho que foi feito nesse projeto. Então, assim, como o Daniel pode até confirmar, eu sou do direito, eu sou advogado, eu sou de uma área completamente diferente. Ele acabou de falar uma questão que eu iria levantar, essa questão de você passar informações para pessoas que não conhecem, mesmo que não sejam da área, mesmo que não sejam daquela localidade, vocês como alunos têm que passar para quem está de fora e não só para os profissionais. Eu vivi essa parte da docência na minha faculdade, com meus professores, sempre gostei dessa parte de avaliação, já tive um pouquinho dessa experiência. Então, assim, o que foi tratado, o que foi treinado durante esse projeto, até os minutos anteriores à apresentação, foi isso. Eu sempre passei para ela, sempre frisei para ela que ela tem que mostrar um trabalho para alguém que não conhecesse, É para uma verdade, pessoa gente. que está chegando. O Igor foi, assim, primordial. Eu lembro que quando eu estava fazendo, tipo, um ensaio, né, para a banca, e eu ficava passando o slide para ele, eu fazia assim mesmo, à distância, e ficava passando o slide para ele, explicando. E ele não falava nada, tá? Aí chegava no final, ele não sei se ele anotava, ele falava assim, cara, você tem que parar de ficar falando isso, isso e isso.
ó, você tem que ser mais sucinta nisso, porque eu não estava entendendo. Você começou a falar muita coisa e eu já tinha esquecido. E ele ficava assim, não entendi a sua localização, porque você falou coisas aí que você não precisava falar. Você tem que ser específica e objetiva. E é isso, a gente tem que ser específico e objetivo. O que vai fazer diferença ali para você falar naquele slide, entendeu? E não falar sobre tudo. Sim, eu fiz quase um meme. Para tudo, apaga a luz. Vamos começar tudo de novo. A questão de projetos, para facilitar o seu projeto, você não pode se trabalhar do meio para o todo. Você tem que se trabalhar do todo para o meio. Isso facilita absurdamente os seus trabalhos. Quando você começa de fora e vem trazendo para o ponto principal. Então, assim, eu tirei essa visão específica dela, essa visão muito técnica, que às vezes isso fica muito pesado, fica muito chato, vamos dizer assim, e focar um pouco essa visão panorâmica, como se você fizesse essa visão de pássaro que o Daniel, não só sobre o seu projeto, mas sobre o que seu projeto significa. Então eu falei para ela, vamos lá de cima, onde seu projeto está, qual a localidade, nossa, ele é próximo da onde, quais são as características daquele local. Pô, maneiro. Tá vendo, gente? Um advogado entendeu. Então assim, você ter essa visão ampla do seu projeto, você alinhar essa visão e dali você vai criando ramos. É como se você pensasse que seu projeto é uma árvore. Ele tem que surgir de raízes, que são os seus princípios, que são as finalidades do que você quer trazer. Você sobe esse tronco, que são essa linha de projeto, e dali você vai ramificando. Então, assim, muitas das coisas que estavam no projeto, que foram indiretamente, vamos dizer assim, uma influência, ela não se tocou. Assim, um exemplo bem rápido foi essa parte das raízes. Ali é uma parte de manguezal. A gente tem muito essas raízes sobre aéreas, né? Então, assim, aqui, esse movimento das raízes, eu que estou de fora, eu via muito isso no projeto. Então, assim, são fundamentos que vocês podem usar a gente não observa, né? O todo para o meio. Então, assim, são dicas que eu estou dando para vocês. Eu vi de perto o sofrimento. A Susan perguntou se ela ficava com raiva do projeto. Te falar, Susan, ontem mesmo ela falou, eu não quero abrir esse projeto porque já me dá um nervoso. Parece que eu estou apresentando de novo. É o fruto de todo o trabalho. Foi porque orgulho, você só passa pelo nervosismo se você estiver fazendo mesmo o seu projeto, porque não tem como, qualquer um vai dar nervoso, você não vai querer mais ver seu projeto, mas no final dá tudo certo e você acha a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas como o Daniel repetiu que foi um projeto ousado, sim, foi um projeto muito ousado, a gente até aqui na família fala isso, mas se a gente não for ousado, a gente não conquista novos mares, a gente não conquista novos territórios. Então, assim, a ousadia... O simples é fácil, né? E o ousado a gente tem mesmo que penar, não adianta. Assim, eu não quero passar essa impressão de namorado que tá puxando o saco dela, não. Totalmente diferente, porque eu fui o mais crítico, eu fui o que mais cobrava. Verdade. Porque os docentes, as pessoas que estão avaliando, elas prezam por isso, elas prezam por um trabalho de qualidade e que passe realmente com a finalidade, porque às vezes não adianta você fazer um trabalho super lindo se o trabalho não é funcional. Ela leva isso hoje para a vida profissional dela, que a gente vive brigando. Ela fez um advogado ficar apaixonado por arquitetura. Eu só não faço porque, nossa, que dor de cabeça. Parabéns por vocês, pela paciência, porque é muito difícil. Ler livro ficou fácil diante dessas questões. Não, Deus me livre. Mas que assim, até esqueci o que eu ia falar. Mas essa questão do profissionalismo, de o bonito não ser funcional, é muito importante. O que a Susan falou, né? Eu vi vários projetos que ela fez, eu vi várias
obras que ela fez. Até na minha própria casa a gente fez uma obra gigantesca de parte gourmet, de parte de estacionamento, um monte de coisa assim, e ela sempre prisou pela funcionalidade, não só pela elegância. Então, assim, se for bonito e não for funcional, ele não vale tanta pena. Então a gente vê arquitetos super renomados, a gente vive conversando sobre isso, de arquitetos super renomados com estruturas lindas, mas na questão de funcionalidade ele tem esse pecado. Então, assim, queria agradecer a Daniel pela oportunidade aí de passar um pouquinho da experiência que eu tive ao lado. Eu que agradeço, porque eu imagino a dificuldade que tenha sido esse processo. Foi, de paciência. Ele sofreu. Ele sofreu, que eu descontei tudo. Não, mas faz parte, assim, a gente está aí para o aprendizado e para outras pessoas, vocês que estão assistindo, tentem colher o máximo, porque são questões fundamentais. São questões básicas. Eu assisti bastante palestra. Eu não podia a todo momento, mas o Igor sabe, às vezes na rua, assim, que eu sabia que era algo que iria me ajudar no meu tema, eu parava, eu ficava no celular e assistia, e isso me ajudou muito a assistir também pessoas que tiveram TCC de referência, né? Isso ajuda bastante, muito mesmo. E só agradecer, Daniel, pela oportunidade, parabéns pela apresentação do projeto. Obrigada, Igor. Eu que agradeço, olha, bonito de se ver isso, sabe? Esse apoio que você está dando a ela. De verdade. É o mínimo. Gente, esse aí, meu Deus, para me aturar, eu nervosa com esse TCC, só ele. Faz parte, é uma fase só, é uma fase que a Passa gente leva rápido. Para o aprendizado. Eu tinha isso na minha cabeça. A Suzana, como ela perguntou, eu tinha isso na minha cabeça. Cara, eu iniciei, consequentemente eu vou terminar. E terminou, passou. Então é um ciclo. Passei desse ciclo, passou, é isso. E assim, é aquilo. Isso aqui não precisa morrer aqui, entendeu? Eu sempre falo, se você conseguir apresentar na prefeitura, se você conseguir talvez escrever um artigo, participar de outras coisas. Sobre isso. Uhum. Eu recomendo fortemente. Inclusive, Yasmin, tem um curso que vai começar que fala justamente sobre transporte. Eu não sei se você tem interesse, mas posso te passar. Eu tenho. Pode me passar, sim. Posso te passar, porque eu acho que é bacana. Aí, o Pedro. Então, eu vou passar para vocês. Tá. Na verdade, um curso vinculado ao PROARC, que é onde eu estou começando meu doutorado. Ele está fazendo uma viagem, meu Deus, chama Global Studio. Eles vão analisar 3 linhas férreas, uma a linha de Japeri, aqui no Rio, não sei se é Japeri, mas enfim, é Deodoro, aqui no Rio. A outra vai ser uma linha em Hong Kong e uma outra em... Os horários são meio merda, porque é Hong Kong, Nova York e aqui no Rio. E são professores em inglês, porque tem professores internacionais dessas 3, de Parsons e dessa outra de Hong Kong, que eu não sei o nome. E vai ser um intensivão aí. Um negócio que é tipo 9 da noite, depois é 9 da manhã, um negócio bem confuso. Mas eu passo pra vocês. Passa, porque dependendo dos horários, meus horários também são bem quebrados assim, então dá para eu tentar acompanhar. Beleza. Mas se interessar, né? Eu acho que é uma coisa legal de se ver. Sim. Mas é isso, né? Você não conseguiu pro IA, mas você pode tentar para outras coisas depois. Isso. Não, com certeza. É muito, muito bacana mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Silêncio, né? Silêncio. Gente, mas o pessoal deve ter entendido. Não, com certeza. Eu vou preferir assistir as gravações depois para poder pegar a parte. Assiste, acho que vai te ajudar bastante, porque assim, eu não fui rápida, eu tentei ser mais devagar para tentar explicar mais, porque às vezes na apresentação mesmo real de TCC que a gente tem aqueles minutinhos, e sai atropelando tudo, deixa de falar coisas. Eu também deixei de falar algumas coisas por nervosismo. Yasmin, eu tô compreendendo mais o seu projeto hoje. Não, e convenhamos, gente.
Não só com o projeto, mas como o nervosismo, tudo aí. Isso, não tem como. E aí, hoje, eu estava nervosa do mesmo jeito, mas tentei ser um pouco mais calma para explicar vários processos. Aí eu acho que vai te ajudar mais nessa questão. Sim, sim. Não, Sim, assim, claro. o projeto é excepcional, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço dela. E não à toa eu estou chamando ela hoje para apresentar para vocês, né? Eu acho que é legal a gente ter essa Fiquei muito interface, feliz. até para vocês verem até onde vocês podem chegar, né? Eu gosto de pensar assim, né? Alguém já me falou assim, mostra um trabalho nota 10 e um trabalho nota 6. Eu prefiro mostrar só o nota 10. Para, tipo, ter parâmetro, Para ter né? um É porque. parâmetro legal, entendeu? Isso. Porque Para ter um parâmetro, um uma referenciamento ali, né? referência mesmo, é. É. Por mais que o trabalho nota 6 seja interessante, porque ele conseguiu cumprir os requisitos, é, é sempre bom você pegar o que você tem de melhor, né? Justamente Sim. para você puxar para cima. Bom você Então, ter falado nisso, eu vou aproveitar também para falar o que aconteceu assim durante o processo da faculdade, que quando o Tiago, não sei se todos vocês estão aqui, ou tiveram aula com o Tiago, que o Tiago ele tenta explorar assim o máximo, tentava explorar o máximo da gente. Foi um momento que eu vi a turma saindo do pensamento da caixinha para, tipo, pensar em coisas surreais. Então, de aproveitar, como eu estava falando, para fazer coisas diferentes, é o momento que você tem para descobrir como chegar a um resultado fazendo coisas diferentes. E também que eu vi algumas pessoas, mais na fase assim de TCC, que o Thiago ele gosta muito de conversar e de falar, né? Só que tudo que ele fala, você consegue pegar coisas ali que te ajudam muito a fazer os trabalhos. Isso me ajudou bastante. Às vezes, assim, eu vejo as pessoas reclamando, meia-noite a gente está aqui tendo aula, tendo alguma conversa sobre algum trabalho. E isso ajuda muito, me ajudou muito. Porque às vezes, aquele horário ali de meia-noite, ele falava coisas que eu falava, cara, isso cabe no meu projeto, isso vai ficar bom. Então, é a gente aproveitar a faculdade, e aproveitar esses professores que fazem isso, porque ele não está ali meia-noite porque ele quer, ele está ali meia-noite porque ele sabe que você vai chegar lá e que você vai alcançar o melhor. Ele confia em você para isso. E por isso ele doa do tempo dele para você. Então eu aproveitei o máximo e quem puder também aproveitar, não acha que é meia-noite, vou dormir tarde, estou cansada. Entendeu? sim, não, isso acontece mesmo. Teve uma das aulas aí que foi até 1h30 da manhã. E isso era Sim, bem assim. Às vezes ficava o dia Tiago todo. acho que são uns 3 domingos, mais ou menos. Iniciou uma aulazinha de CTD, era meia-noite e pouca. Tem que E, aproveitar. assim, a galera conseguiu pegar os arquivos, fazer arquivos e tá lá no CAD, porque até então a gente tinha uma dificuldade enorme com isso. Você vê como ajuda, né? Sim, sim. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então eu estou refletindo aqui. A da Nathalie começa às 10 horas. Eu vou Isso. encerrar essa gravação E eu a vou nível interromper aqui. de organização mesmo, para a gente poder ter separado, né? E aí, se vocês quiserem tomar um café da manhã e tal, dá um tempo, e a gente volta às 10 horas pro da Nathalie. Pode ficar até na sala, desligar tudo. E a gente volta. Legal, então. Eu vou assistir também. Show, maravilhoso. Inclusive, Yasmin, só para pontuar uma coisa curiosa,